Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Boa noite a todos. Para mim é uma grande alegria estar de volta aqui no Templo Batista Maranata de Goiânia. Como vocês já sabem, eu e minha esposa e minha família, nós estamos em Aparecida, implantando o ministério para os surdos lá, desde o mês de outubro. Então nós sentimos muita falta da igreja mãe. Nós estamos lá pelo chamado de Deus. Então, uma grande alegria poder estar trabalhando na obra do Senhor, e almas têm sido salvas. Nós temos visto o Senhor começando a operar lá naquele lugar. Então orem que Deus possa abençoar o ministério. Como vocês sabem, o trabalho com surdos é um trabalho árduo e lento, e nós estamos querendo que no ano de 2013 nós já possamos entregar o ministério nas mãos do irmão Rodrigo e da sua esposa Noêmia, para que nós possamos voltar aqui à igreja mãe. Então, como eu disse para os surdos esta manhã, se vocês não querem a presença da minha família, então não precisam orar, que Deus abençoe o ministério de Aparecida. Mas espero que pelo menos vocês orem por nós, querendo ou não a nossa volta, mas que Deus possa abençoar o trabalho lá o mais rápido possível. Amém? Abram suas Bíblias para o livro de Apocalipse. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. E eu gostaria de púlpito agradecer a todos os que trabalharam em preparação à programação especial do domingo passado, na cantata. Eu sei que o pastor Romo já agradeceu, mas eu vi as horas e horas que os coristas e as pessoas da peça e outras pessoas investiram. Não foi gasto, mas foi um investimento. E eu agradeço muito a todos que participaram, e foi uma grande bênção ter a sua participação. Apocalipse, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 14, nos colocamos em pé, em reverência à leitura da palavra de Deus. Apocalipse capítulo 3, nós vamos ler do versículo 14 até o final do capítulo. Apocalipse 3, a partir do versículo 14, a Bíblia nos diz: E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. E eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei como meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Daqui a um pouco mais de 24 horas, nós estaremos entrando no ano de 2013, e eu gostaria muito de ver não só a minha família, mas essa igreja pegando fogo em 2013. Eu gostaria que Deus realmente fizesse uma obra maravilhosa aqui no nosso meio,
começando com cada indivíduo aqui. E eu espero que através da mensagem dessa noite você também possa pegar esse ânimo, essa empolgação e um avivamento no seu coração, para que você também possa pegar fogo em 2013. Vamos orar? Pai amado, eu te louvo pela oportunidade de estar aqui na tua casa. Muito obrigado pelo culto, pelas músicas que nós já cantamos, entoamos louvores ao Senhor. Pai, nós pedimos que o Senhor esteja com os que não vieram, muitos estão em viagens, alguns talvez enfermos, mas eu peço uma bênção especial sobre os que estão aqui essa noite. Pai, que o teu Espírito fale a cada um de nós. Pai, que a partir de mim o Senhor possa transformar vidas. Pai, me use apesar das minhas fraquezas e realmente que a tua obra seja feita, ó Pai. Nós queremos sair daqui essa noite diferentes do que quando nós entramos. Pai, eu quero realmente que o Senhor fale a mim e que realmente todos possam sentir a presença do teu Espírito no nosso meio. Pai, se alguma pessoa, alguma alma essa noite veio sem a certeza da salvação, então também peço que essa noite ela possa se render aos teus pés, aceitando a Cristo como Salvador. Pai, que cada cristão seja edificado essa noite e que nós possamos pegar fogo neste ano que está entrando, de 2013. Pai, então me use como vaso de bênçãos e nós te daremos louvor, a glória e a honra por tudo que o Senhor há de fazer no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. O título da mensagem, então, Pegando Fogo em 2013. Alguns dias atrás, eu levei a minha família, o meu sogro e minha sogra estão nos visitando, e não por isso, dona Perla, que eu estou me comportando, pois eu sempre me comporto assim, mas nós passeamos um pouquinho e fomos a um parque, e era um dia que estava pegando fogo, o sol estava quente, e onde nós estávamos não havia árvores para dar sombra, e eu pensei que eu estava careca, pastor Fábio. Eu não sei como que é, talvez agora eu possa entender como é que alguns daqui se sentem, mas a minha cabeça estava queimando, mesmo com todo esse cabelo para proteger, e eu senti que realmente o meu couro iria pegar fogo naquele dia de sol. E então, realmente, de uma certa forma, aquilo não foi muito agradável. Mas eu quero que nós tenhamos essa visão em 2013 de pegar fogo. Então nós precisamos somente de uma igreja que está disposto a fazer algo por Cristo. E como introdução, nós lemos esses versículos de Apocalipse capítulo 3, que fala de uma das igrejas. E a nossa igreja pode aprender muito através dos exemplos em Apocalipse que Deus nos dá dessas diversas igrejas. Mas a sétima carta à igreja de Laodiceia diz que Deus conhecia as obras de cada cristão naquela igreja, e Deus viu que eles não estavam fazendo aquela obra fervorosa, eles não estavam assim empolgados e digamos, não estavam pegando fogo naquela igreja, porque a Bíblia diz no versículo 15: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Olha, nós visitamos muitas igrejas quando nós estamos divulgando o ministério nos Estados Unidos, e através de dezenas e centenas de igrejas que nós já conhecemos, eu infelizmente já entrei em igrejas assim, igreja em que eu me sentia não muito quente e não muito frio. Agora, eu não estou falando do clima. Nós, com esse ar-condicionado, nós procuramos deixar um ambiente agradável, que não estejam queimando e ninguém passando muito frio. Mas eu estou falando do espírito, da nossa vida interna. Essa igreja estava nem quente nem frio. E eu já entrei em igrejas assim. Você entra e você vê que não estão assim totalmente no mundo, mas também não estão fazendo aquela obra para Deus. E nós ficamos um pouco desanimados às vezes. E eu espero que nós possamos aprender com os exemplos deste capítulo para evitarmos o estado em que essa igreja de Laodiceia se encontrava. A igreja estava morna, como diz no versículo 16. E
E Deus conhece o estado da nossa igreja aqui, do Templo Batista Maranata, e talvez você não está frio. Talvez você diga: pastor, eu não estou fora da igreja, eu não sou no mundo assim, totalmente desviado, eu não estou com o coração frio. Amém por isso. Mas talvez alguns aqui sejam mornos, uma vida que não está fria e nem quente. O que significa então um crente morno? O que é ser um crente morno? Não, são apenas meio crentes. O crente morno é apenas um meio crente, nunca tendo qualquer avanço espiritual firme e permanente. Você pode ouvir uma pregação e você pode até vir ao altar, mas chega o dia de amanhã e você já volta ao normal como você era. Tais crentes não são frios às pregações, ou seja, não rejeitam-a totalmente e obviamente, mas também não são quentes, pois não agem decisivamente de acordo com as pregações e nunca aplicam as mensagens para si mesmo. Nem sempre significa que o crente morno seja culpado de um pecado aberto e grande, mas também não são conhecidos os crentes mornos por ações decisivas em favor da causa de Cristo. Estão no mundo e gostam disso. E a igreja como uma extensão do mundo apenas, não algo da qual se devem separar. Então, o crente morno é aquele crente que está na carreira cristã, ou seja, naquela corrida, nós estamos correndo para o prêmio, amém? Mas o crente morno cuida para correr sem suar. Então você está lá na vida cristã, mas não quer ficar sujo, não quer suar, não quer trabalhar demais, você quer apenas participar. Então nós estamos vendo muitas igrejas com muitos crentes desta forma, não são quentes nem frios, mas o crente morno. Então nós precisamos evitar isso e pegar fogo em 2013. Então nós vamos ver alguns pontos em relação a isso. Primeiro, olha a condição do crente, a condição. Volte lá no versículo 17, Apocalipse capítulo 3, versículo 17, nós vamos ver a condição do crente que estava nessa igreja. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui neste versículo, a condição do crente morno, é que primeiro ele pensa que não precisa de nada. Você viu a atitude aqui? Ele diz: rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Deus tem abençoado a minha vida soberanamente. Quantos têm sido abençoados por Deus, principalmente neste ano de 2012? Levante a sua mão. Olha, Deus tem sido muito misericordioso para comigo e para contigo também, graças a Deus por isso. Mas nunca venhamos ao ponto de dizer que nós não precisamos de nada, não precisamos de Deus, que nós temos tudo o que nós precisamos. Não, nós precisamos de muito mais. Nós precisamos crescer na nossa vida, nós precisamos do suprimento de Deus. E eu conversei com um casal de surdos que já vieram a visitar vez ou outra essa igreja, mas nunca firmaram-se, e eles achavam que tinham tudo o que precisavam. Tinham saúde, dinheiro para cuidar da sua família, amigos e atividades. Enfim, por que visitar a igreja? Não estou enfermo, não preciso de hospital, então não preciso de Deus, não vou à igreja. E eles estavam mornos. Então a primeira atitude, condição do crente morno, é que nós pensamos que não precisamos de nada. Nós não precisamos de nada, e aí é que você está muito enganado. Quando você chega a este ponto, você está um passo mais próximo de estar completamente fora da igreja, pois no momento em que você acha que você não precisa de Deus, então você já vai cair fora da igreja. Tome cuidado para não chegar ao ponto de pensar que você tem tudo o que precisa. Não estou falando de contentamento, nós temos que estar contentes com o que temos, pois o apóstolo Paulo nos diz que ele mesmo aprendeu a contentar-se com o que tinha, mas nós precisamos
de Deus, amém? Nós temos que ter a presença de Deus em nossas vidas. Então, a condição do crente morno é que ele acha que não precisa de mais nada, não precisa de ajuda, não precisa de aconselhamento do pastor, não precisa da escola bíblica dominical, chega para o hora do culto, já é o bastante, não precisa de muita coisa, já tem tudo que precisa em sua vida, mas está muito enganado, pois o versículo 17 revela a condição real do crente morno. Vamos ler novamente. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Mas a verdade é que não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Olha só, uma realidade totalmente contrária ao pensamento do crente morno. O crente morno nunca admite ser uma pessoa desgraçada, uma pessoa miserável. Não, sou uma pessoa boa, tenho tudo o que preciso, mas está enganado, pois diz que não sabes disso. Então, o primeiro lugar que diz que é como um desgraçado, isso significa que nós somos pecadores e não merecemos nada. Ora, não precisa ser um crente morno para ser isso. Eu também sou um pecador e eu não mereço nada, apenas mereço a morte, o inferno, é o salário do meu pecado. Mas nós estamos todos nessa mesma condição. Nós somos pecadores que não merecemos nada. Nós somos todos, de acordo com a Bíblia, desgraçados então. Mas não só diz isso, diz também miserável. Você diz, pastor, eu não sou miserável. Posso ser um pecador, mas não sou miserável. Mas na verdade, o crente morno não é verdadeiramente feliz. Você pode até vir à igreja e achar que você tem tudo o que precisa, mas no fundo, você tem que admitir que não é verdadeiramente feliz, que você realmente não tem aquela satisfação verdadeira que só Deus nos dá. Então o crente morno é assim, é miserável, acha que tem tudo, pode até ter uma esposa ou um marido fiel, filhos obedientes, uma casa própria, um carro, um trabalho fixo, um emprego fixo, e você pode ter tudo que você acha que é importante na vida, mas quando você está com aquela condição, um crente morno, você é miserável, você sente um vazio na sua vida, você não tem uma verdadeira felicidade. Nós vemos na televisão certas pessoas famosas, talvez atletas, pessoas ricas, atores, que às vezes fazem uma profissão, dizem que são cristãos, ou que já aceitaram a Cristo, seja o que for, mas eu te garanto que a maioria é miserável, a maioria não tem felicidade, a maioria é tudo falso, é só por fora, aquele sorriso não vale nada, você pode olhar, se tivesse como olhar dentro do coração, você veria que eles estão miseráveis. E talvez você veio essa noite e você pensa, é mesmo, pastor, eu estou assim miserável, eu sinto um vazio. Essa é a condição do crente morno. Que mais diz? Não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre. Não estou falando da pobreza financeira, pois você pode pensar, pastor, eu não sou tão pobre assim, tenho uma vida boa, mas não é disso que se refere. A verdadeira pobreza está com aqueles que dissipam suas oportunidades espirituais, aqueles que são autocomplacentes, o cristão que não tem as riquezas das bênçãos espirituais. Você então, sim, é um crente pobre. E eu nunca quero chegar ao ponto de ser um cristão pobre, um cristão que não tem as bênçãos do Senhor na minha vida. Mas quantos crentes estão mornos, estão pobres espiritualmente falando? Você pode ter os confortos que este mundo lhe oferece, mas você tem as bênçãos de Deus? Como é que Deus tem abençoado a sua vida? Você está vendo as portas e as janelas dos céus abertos e aquelas bênçãos derramando na sua vida ao ponto de você não ter onde receber mais bênção? Ou você está pobre espiritualmente falando? Aqui também diz que o crente morno é cego. O crente morno é cego. Aquele crente
que é cego espiritualmente, ele tem olhos para contemplar as suas riquezas materiais e buscar os seus prazeres, e até levar uma vida indiferente e carnal, mas não tem olhos para perceber o quão está frio e o quão a sua vida está estéril. Então, o cristão que não produz nada, não tem fruto, o cristão não enxerga isso, acha que está bem, mas está cego, pois não vê a sua própria necessidade. Então, meu irmão, talvez você veio essa noite pensando que está tudo bem, mas você pode estar cego. Abra os olhos e veja realmente a condição espiritual na sua vida. O crente morno é cego. E a última palavra que usa para descrever o crente morno aqui, diz que é nu. Espiritualmente falando, não tem nada para o crente morno. Ele anda como se fosse nu espiritualmente. A vergonha da sua carnalidade é óbvia somente ao crente que sabe discernir isso. O crente morno, ele pode ser carnal e nem perceber e nem sentir vergonha disso. Vocês lembram de Adão e Eva? Antes do pecado, já estavam nus, mas eram perfeitos, não tinham por que se envergonhar. Mas assim que pecaram, veio aquela vergonha do pecado, e eles se vestiram, se cobriram por causa da vergonha. E nós temos que ver isso também, a nossa nudez espiritual, nós temos que nos cobrir e reconhecer a nossa condição. Então, eis a condição do crente morno. Acha que não precisa de nada, mas está totalmente enganado. Vejamos em segundo lugar, não somente a condição do crente morno, mas vejamos então a consequência da sua vida em pecado. Versículo 16, olhe lá comigo, Apocalipse 3:16. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A minha esposa bem sabe que eu não gosto de tomar água natural, e muito menos água morna. Eu gosto de água fria para gelado. Água quente, só se colocar um cappuccino ainda dá para tomar, né? Um café, mas a água assim pura, morna ou natural assim, põe na boca e dá vontade de cuspir, vomitar aquilo para fora. É o que eu sinto. Imagina então, Deus diz que o crente morno não é nem frio e nem quente, mas é morno, é algo que dá vontade de vomitar. Isso é muito forte. Já pensou? Você criando um desejo em Deus de te vomitar para fora, a sua vida a tal ponto que Deus não tem mais prazer, que Deus não gosta daquela condição em que você está. A nossa condição como cristão morno traz consigo consequências do pecado. Então a pessoa, a igreja morna, ela é repelente, sim, espiritualmente falando, é algo que não dá vontade de se aproximar, e tal condição eventualmente provoca um desejo, uma ação da parte de Cristo para nos jogar para fora, para punição. Então o nosso pecado traz consigo consequências, e você pode já estar percebendo as consequências de certas decisões que você tem tomado. Nós estamos aqui nessa igreja há 10 anos, e dou graças a Deus pela oportunidade de ter servido aqui em Goiânia por esse tempo. Em abril nós vamos comemorar o 10º aniversário do Ministério Efatá, com uma conferência, e graças a Deus pelas bênçãos, pelas famílias que têm sido alcançadas, salvas e que estão na igreja. Mas infelizmente, ao decorrer destes 10 anos, nós também percebemos que o diabo tem tido vitória em certas vidas, em certas áreas, e nós percebemos que quando a pessoa não aceita os aconselhamentos bíblicos e não dá ouvidos à palavra de Deus, ela fica naquela condição de crente morno, e ela pode não perceber imediatamente, mas depois de um tempo ela acaba pagando as consequências das suas decisões.
E nós temos visto famílias, infelizmente, que estão caindo aos pedaços hoje, por causa de decisões que começaram há 10 anos atrás. E nós vemos que realmente o diabo, ele quer destruir as nossas vidas. E começa só com o crente morno. Ah, você está na igreja, você não largou da igreja, você está aqui. Então certamente você não deve ser um cristão tão ruim assim. Mas eu não quero ser um crente razoável, pois isso dá vontade de vomitar. Eu quero ser um cristão que está pegando fogo para Deus. Então, as decisões que você está tomando como um crente morno podem não ser perceptíveis agora, mas passando alguns tempos, você vai perceber a consequência daquelas decisões de hoje. Os pais que estão apenas aqui, os filhos vêm, se quiserem, às vezes não vêm. Espere passar alguns anos, você vai ver aonde estará o seu filho, a consequência do pecado da sua vida. E nós temos muitos exemplos, mas a consequência é muito séria e é muito real em nossa vida. E junto com a consequência vem o castigo de Deus. Veja no versículo 19: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então nós não podemos esquecer que Deus é um Deus justo, sim, um Deus de amor, mas aquele Deus que também anda com amor numa mão e justiça na outra. E Deus é um Deus justo, então, que Ele traz consigo repreendimento e castigo aos que precisam. Versículo 19 diz que Ele repreende e castiga a todos quantos ama. Primeira coisa que nós temos de reconhecer é que Deus, independente do nosso pecado, da nossa falha, Ele ainda nos ama, amém? Independente dos meus erros, eu posso chegar a um ponto que eu me vejo como miserável, sujo, imundo, mas isso ainda não vai cortar o amor de Deus para comigo. E que bênção saber isso. Olha, você nunca vai chegar ao ponto em que o seu pecado é maior do que o amor de Deus. Deus é um Deus de amor, e graças a Deus por isso. Se você está aqui essa noite reconhecendo a condição da sua vida, que você talvez está como um crente morno, olha, Deus, Ele te ama, e Ele me ama, e eu louvo a Deus por este amor, o amor que nos deu Jesus Cristo, para morrer numa cruz pelos nossos pecados, amém? Que maior presente não há, é Jesus Cristo. E Deus nos ama, e sendo assim, o pai que verdadeiramente ama o filho faz o quê? Né, pastor Silval? Choramos 3 filhos, com certeza. Se eu perguntar a um dos 3, se eles de vez em quando recebem disciplina em casa, tenho certeza de que a resposta será sim, pois nós sabemos que o pai que ama o filho, o repreende, o castigo, disciplina, e Deus faz o mesmo para conosco. Então, o castigo de Deus, veja Provérbios capítulo 3, abra sua Bíblia comigo, Provérbios 3, capítulo 3, versículo 12, Provérbios capítulo 3, versículo 12. A Bíblia diz: porque o Senhor repreende aquele a quem o quê? Ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. E às vezes é difícil de convencer o filho disso, mas eu sempre tenho que lembrar: olha, eu faço isso não porque eu quero que você sofra, mas eu quero que você saiba do meu amor para contigo. Então, quando você desobedece, você recebe essa disciplina por amor, e Deus nos disciplina, Deus nos castiga por causa de seu amor. Então, a ação de Deus, o castigo de Deus é demonstrado por causa de seu amor para conosco. E o amor de Deus nunca é cruel, mas pode ser severo. E nunca é cruel, mas pode ser severo. Então, nós temos que reconhecer que o nosso pecado traz consigo a consequência do pecado e também o castigo de Deus. Quando o filho desobedece ao pai,
o filho pode levar consigo certas cicatrizes em sua vida. Certos pecados não tem como completamente eliminar as marcas que aquele pecado deixa em nossas vidas. Sim, o pecado pode até ser perdoado, mas ainda assim deixa uma cicatriz. Então é a consequência do pecado. Mas além disso, nós ainda temos que sofrer por causa da justiça de Deus. Não vale a pena. O pecado não vale a pena. Nós sofremos, nós somos manchados, nós somos cicatrizados, e Deus então mostra a sua justiça quando nós pecamos. Olha, tenha certeza de que o teu pecado não será impune. O meu pecado não é impune. Então nós vemos a consequência do pecado e o castigo de Deus. Mas tudo isso tem uma solução. Volta lá em Apocalipse 3. Apocalipse capítulo 3. No final do versículo 19, nós vemos a resposta. O versículo 19 diz: eu repreendo e castigo a todos quantos amo, mas se, pois, zeloso, e faça o quê? Arrepende-te. Então Deus está nos instruindo: olha, crente morno, não vale a pena, você vai sofrer as consequências e o castigo de seu pecado. Então, se, pois, zeloso, e arrepende-te. Essa é a solução. Contrição em nossa vida. Nós temos que arrepender da nossa condição como desgraçado, miserável, pobre, cego, nu, e nós temos que então, como contritos, arrepender de nossos pecados. E então nós podemos gozar das mais ricas bênçãos de Deus. Veja o versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. O que significa isso? Como é que você pode comprar ouro provado no fogo para se enriquecer? Isso me lembra do versículo em Mateus. Veja lá comigo, Mateus 13, 44. Mateus capítulo 13, rapidamente, apenas um versículo, versículo 44. Mateus 13, 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que o homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Já pensou se alguém descobrisse que num terreno que não tem dono, ou talvez tenha um dono, mas que não sabe que naquele terreno existe ouro, ou petróleo, ou alguma outra riqueza, vai fazer o quê? Ele vai querer comprar aquele terreno, pois é muito valioso. E nós vemos que o reino de Deus é semelhante a isso, é um tesouro. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus. Então, quando a Bíblia diz aqui em Apocalipse 3, versículo 18, para comprar ouro provado no fogo, para te enriquecer, é exatamente isso. Nós temos que investir nas coisas celestiais, nós temos que ir atrás do reino de Deus, e mesmo que for ser provado no fogo, às vezes nós somos provados, Deus nos coloca numa situação desagradável, mas para testar a nossa fé, para nos purificar, mas vale tudo. Este ouro provado no fogo vale tudo, o reino de Deus vale tudo isso, e nós temos que nos arrepender e ir atrás deste ouro provado no fogo, para nos enriquecer. E também continua dizendo: compres o que? Roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudeza. Temos que vestir roupas brancas, isso representa a santidade da nossa vida. Nós temos que ser separados do mundo, nós temos que ser puros. Então, cobrindo o nosso pecado, nós temos que nos santificar perante Deus. E que bênção é então vestirmos essas roupas brancas. E a última coisa que diz no versículo 18 é: que unjas os teus olhos com colírio,
para que vejas. Nós temos que buscar a iluminação do Espírito Santo. O olho cego, o olho do cristão morno que não enxerga o seu pecado, nós temos que procurar então arrependimento, para que o Espírito Santo nos ilumine e nos dê visão e discernimento espiritual. Então isso é o que vem através da contrição e do arrependimento em nossas vidas. Eu não quero ser um crente que Deus quer vomitar para fora. Eu penso na vida de Jonas. Você já parou para pensar, depois de 3 dias dentro de um peixe enorme, uma baleia, seja o que for, e aquele peixe vomitou para fora? Olha, isso foi real. Eu não acho que isso foi apenas um conto de, assim, Deus o colocou numa bolinha, o protegeu, ele saiu de lá limpinho e pronto para pregar. Não, imagine só o efeito depois de estar naquela barriga, e é como se fosse comida, né? A pele dele deve ter sido outra coisa, ele deve ter fedido, e talvez nem cabelo não tinha mais, os ácidos que vêm dentro de um peixe para digerir a comida, fez um estrago inimaginável para a vida, para o corpo de Jonas. Ele deve ter sido outra coisa quando saiu de lá. Mas já pense então, se você fosse assim, Deus queria vomitar você para fora, uma coisa muito desagradável. Vamos tomar a atitude de pegar fogo, para que Deus não queira fazer isso em nossas vidas. Olha, eu quero que essa igreja pegue fogo, e fogo espalha, amém? Pode começar com uma pessoa aqui, uma pessoa ali, um jovem, um adulto, uma criança, e aquele fogo não se apaga tão rápido. Quando você realmente está incendiado para Deus, olha, você não deixe que o diabo apague o seu fogo. E logo logo a pessoa do seu lado pega fogo também. Ele vê o seu ânimo e a sua empolgação de estar presente, de pontual na igreja e fazendo o seu melhor, cantando desafinado, seja o que for, mas cantando alto. Logo logo isso espalha para o seu vizinho, e o próximo já te vê diferente de como você era quando você começou a participar da igreja, e ele fica também empolgado para fazer o mesmo. Então aquela faísquinha, um grande fogo faz. Irmãos, vamos pegar fogo em 2013? Vamos tomar a decisão que, olha, eu não quero ser um crente morno, claro que não quero ser um crente frio também, mas eu quero ser um crente quente. Crente quente, um crente que está pegando fogo em 2013. Olha, veja a condição da sua vida. Como é que você está? Você tem as condições do crente morno, ou você está quente? Lembre-se das consequências do seu pecado, o castigo de Deus. Então, seja contrito e arrepende-se, para que Deus possa te usar na sua obra. Oremos.